Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 337 das manifestações físicas espontâneas, capítulo 5º, fenômenos de transporte. Creio que hoje chegamos ao final do capítulo 5º, né? E o próximo capítulo 6º das manifestações visuais, noções sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos, isso é uma maravilha, teoria da alucinação. Esse espíritos glóbulos, você vai ver que coisa maravilhosa que é isso aqui, né? Então, continuando aqui, na questão de número 15, Kardec interroga o espírito, né, que se ocupa com os fenômenos de transporte. Então, mas sobre o amparo, assistência de Erasto, né? Então, Kardec pergunta assim, poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Então, Kardec está perguntando se nós podemos culpar os espíritos, né, por certas desaparições, por certos objetos, né, que em nossa residência, onde nós nos encontramos, desaparece. Por exemplo, existe aqueles casos que colocamos a chave do automóvel num determinado lugar, desaparece. Meu Deus do céu! E tem gente que procura dias e dias e não acha aquela chave. Às vezes uma ferramenta, né? Nós a colocamos em determinados lugares e desaparece para nunca mais. Então, eu mesmo, isso 1 milhão de vezes acontece comigo. Eu perco tudo que eu tenho na minha casa, sabe? Então, vamos dizer assim, se eu coloco uma coisa num lugar, eu não gosto que ninguém mexe, porque eu sei que está ali. Porque se desaparece, eu já fico meio cabreiro, como se diz o ditado, né? Então nós podemos culpar os espíritos, né, pelo o desaparecimento de alguns objetos, de algumas coisas nossas, né, na nossa vida. Então, o espírito, Kardec fez essa pergunta, você viu que eu comentei também, mas eu não respondi. Só que quem vai responder isso é Erasto. Só que olha para você ver a resposta do espírito, que Kardec fez a pergunta ao espírito.
o Espírito responde assim, ó. Isso se dá com frequência, com mais frequência do que supondes. Mas isso se pode remediar, pedindo ao Espírito que traga de novo o objeto desaparecido. Isso é fato e não é fato, né? Isso é fato e não é fato. Isso é muito relativo, né? Porque se isso acontece, né? Se isso ocorre, de alguma forma, nós temos que entender que se isso chega a ocorrer, está contra os desígnios das leis divinas. Vamos por partes. Olha aqui o esclarecimento que Erasto forneceu. Erasto é o espírito evoluído, né? Que está assessorando esse espírito, coitadinho, que é meio, né? Ele é o responsável os fenômenos de transporte, mas ele é assim um meia bocazinha ainda, coitadinho. Então Erasto diz assim, ó, é certo, né? O que o Espírito acabou de dizer é certo, mas, olha só, aí Erasto começa, mas, às vezes, o que é subtraído, muito bem subtraído, fica. O que é subtraído, muito bem subtraído, fica. Pois que para muito longe são levados os objetos que desaparecem de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Entretanto, como a subtração dos objetos exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só se pode dar com o concurso de médios dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desapareça, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que à ação dos espíritos. Você entendeu isso? É certo, é provável. Podemos associar, sim, certos desaparecimentos de alguns objetos da nossa casa. Nós podemos, de alguma forma, assim, culpar, vamos pensar por esse lado, os espíritos, esses espíritos. Mas, às vezes, o que é subtraído, muito bem subtraído, fica. Aí, nós já não podemos concordar com esse processo. O que é subtraído, muito bem subtraído, fica. Porque, veja bem, se alguma coisa, se algo em nossa residência desaparece, significa que foi subtraído. E nós sabemos
que espíritos evoluídos não subtraem. Porque você sabe que subtrair é o mesmo que roubar, né? Passou a mão. Espírito evoluído não rouba. Espírito evoluído não subtrai. Então, se nós imputarmos aos espíritos esta responsabilidade do roubo, obviamente estaremos lidando com uma classe de espíritos baderneiros, de arruaceiros, brincalhões, porque você sabe que esses espíritos, eles não têm responsabilidade. Eles não têm responsabilidade nenhuma. Tanto é que esses espíritos, eles aproveitam os creptomaníacos que existem no corpo físico aqui na Terra e os intui a subtrair algo dos outros nas lojas, subtrair a carteira, subtrair o telefone, né? Então, vejamos, subtraiu não é atitude de espírito evoluído. Agora veja bem, Erasto assim responde: é certo, quer dizer, algumas coisas devemos culpar os espíritos, sim. Mas nós é que temos que separar o joio do trigo através do raciocínio de que é certo? É. Bom, então vamos raciocinar. Espíritos evoluídos não subtraem. Então, se subtrai ou se subtraiu, isso é comportamento, é atitude de espírito zombeteiro, brincalhão, né? Porque subtrair é contrário aos desígnios das leis divinas. Ora, como que um espírito vem até a minha casa e rouba, né? Rouba um relógio meu e leva esse relógio para uma casa espírita. Vamos pensar assim, para um outro lugar. Ele rouba de mim e dá para outra pessoa. Isso não faz parte dos desígnios do Criador. Roubar de um para... Tá. Mas, se o espírito vem e substitui o que eu tenho, o relógio que eu tenho, ele substitui por um outro, idêntico, da mesma marca, também não faz parte dos desígnios das leis divinas. Porque se ele é capaz de substituir, então por que ele não pega aquele que ele já possui e transporta
e oferece lá aonde eles estão realizando o trabalho, sem a necessidade de mexer com o meu. Então nós temos que raciocinar muito bem a respeito dessas questões. Porque existe algumas classes de espíritos envolvidas. Existem algumas classes de espíritos envolvidos. Então aqueles espíritos menos nobres, é óbvio que eles são fanfarrões e por aí em diante. Então olha só para você ver. É certo, nós devemos culpar sim, até certo ponto, os espíritos por algumas coisas que desaparecem em nossa casa. Mas, às vezes, o que é subtraído, muito bem subtraído fica. Então vamos pensar assim. Subtraíram uma caneta, aqui minha. Muito bem subtraído, ela vai permanecer subtraída. Agora, sequência. Pois que para muito longe são levados os objetos que desaparecem de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Sabe aquele objeto que desapareceu da tua casa que nunca mais você conseguiu achar? É que o espírito que subtraiu aquilo ali, para muito longe, ele levou aquele objeto. Então, nós temos que pensar que aquela subtração foi realizada por um espírito inferior. Um espírito fanfarrão, brincalhão, sabe? Não foi subtraído por espíritos perfeitos. Aliás, bons, vamos pensar assim, né? Não foram subtraídos por bons espíritos. Por quê? Porque os bons espíritos não subtraem. Os bons espíritos não roubam. Os bons espíritos não lesam ninguém. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões. Sequência. Entretanto, como a subtração dos objetos exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, né? Ela só se pode dar com o concurso de médios dotados de faculdades especiais. Entretanto, como a subtração dos objetos exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento dele, né, reclama, ela só se pode dar com o concurso de médios dotados de faculdades especiais. Então, por exemplo, desapareceu um objeto da tua casa. Desapareceu. Para desaparecer, foi utilizado, né, o concurso de médios dotados de faculdades especiais.
Então, nós temos que analisar que a mesma quantidade de energia gasta para subtrair e levar o objeto é a mesma quantidade que se gasta para trazer. Então vamos pensar assim: para subtrair, gasta-se 1 quilo. Vamos por esse lado só para a gente entender. Para retornar, mais 1 quilo. Mas se foi gasto apenas 1 quilo, e se não há mais, é natural que aquele objeto não será devolvido. Então, é natural que é necessário ficar bastante atento a estes pormenores. Agora veja bem, nós vamos continuar esclarecendo esse item. Por isso, Erasto, ele diz assim: por isso, quando alguma coisa desapareça, né, da sua casa, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que a ação dos espíritos. Isso é relativo. Cremos que nós vamos ter que continuar esse assunto no próximo vídeo. Cremos que, veja bem, Erasto está certo. Só que nós temos que separar o joio do trigo nesse sentido aqui. Ele está 100% certo, só que nós não podemos cegamente crer definitivamente só no que Erasto aqui acabou de dizer. Por quê? Porque nós desconhecemos praticamente 100% das energias dos fluidos que nos circundam. Nós desconhecemos praticamente 100% das nossas capacidades em matéria de dons mediúnicos, de aptidões. Nós desconhecemos. Tanto é que você pode dizer, aquela pessoa, ela é dotada do fluido animalizado. É. Ora, mas quem na Terra não é dotado do fluido animalizado? Quem não é? 101% do ser humano é dotado do fluido animalizado. Só que ser dotado é uma coisa. Agora, a intensidade desse fluido e como o indivíduo trabalha esse fluido, e se ele tem conhecimento de que ele é detentor desse fluido, e se ele sabe manipular esse fluido, já é uma outra questão. Porque ser detentor, 101% da humanidade é detentor do fluido animalizado.
Você está no corpo físico aqui na Terra? Estou. Então você é detentor do filtro animalizado. Se você não fosse, você não estaria reencarnado. Como, por exemplo, 101% da humanidade são detentoras do fluido vital, da energia vital, como queira. Mas se 101% da humanidade é dotada, eu estou dizendo 101 para dizer que não escapa um, ora, mas isso aí é como se fosse um atributo? Não tem como, não. Vamos para o próximo vídeo, mas eu vou dar sequência a isso aí, porque é muito interessante esse assunto.